Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista CNPI. Vamos aqui direto aos gráficos. Ibovespa, pregão de hoje apresentou aqui, vai apresentando, está dentro do leilão de fechamento, apresentando aqui uma alta de 1,31%, vindo para um fechamento acima ali de uma região em torno ali dos 82.700 pontos. Uma primeira sinalização positiva, mas ainda assim eu vejo ainda o Ibov dentro de um processo de correção dessa forte queda que saiu aqui dessa máxima e veio aqui até essa mínima. Se eu jogar aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, vai ficar isso um pouco mais claro. O que eu quero dizer é esse movimento inteiro para baixo e daqui para cá o mercado fazendo uma correção. Essa correção vai meio que batendo já no tempo, e isso vai trazendo a chance de fazer algo nesse sentido aqui para o Ibov. Então, em termos de sinalização mais positiva para o Ibovespa, seria um retorno para cima dessa região aqui, ou seja, voltar para cima basicamente dos 84 mil pontos, que é aquela região que eu citei na última videoanálise. Voltar aqui para cima seria um sinal um pouco mais relevante de recuperação por parte aí do índice Bovespa. Enquanto isso não acontecer, seguimos aqui com um viés um pouco maior de baixa. E lembrando, não significa dizer que não vai subir o Ibov, mas se o Ibov proporcionar algum fechamento ali no dia 60 de uma hora de pregão, olhando aqui, colocando até a questão aqui da média, voltando aqui para baixo da média móvel exponencial de 3 pesos, com hora de pregão forte para baixo, perdendo essa mínima, reforça a chance de continuidade do movimento de baixa do gráfico diário, do movimento de baixa do gráfico semanal, enfim, caminhando para uma zona de suporte na faixa primeiramente de 81 mil pontos, depois disso 80 mil a 79.690. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like aí, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aí no canal de forma simples, passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clica em inscrever no canal para que você receba as notificações de novas análises, novos vídeos de aprendizado e também entradas ao vivo aí durante o pregão, que hoje eu fiz um primeiro teste nesse sentido, de entrada ao vivo aí durante o pregão. Então, se você estiver aí inscrito no canal com o sinozinho lá ativado, você vai receber a notificação a cada transmissão ao vivo aí durante o pregão. Futuros. Futuros aqui no G60 do mini índice, dentro do que eu já comentei no Ibovespa, é algo semelhante. Eu vou jogar aqui em relação às médias, vai ficar um pouco mais claro. Então o mercado vem forte para baixo, faz todo um movimento aqui para baixo, e toda essa movimentação aqui, desde quando fez essa mínima, é uma movimentação de correção. É uma correção mais no tempo em relação a esse movimento de baixo. Enquanto o mercado não ganhar força aqui para cima, fica um cenário ainda mais favorável para a ponta vendedora. Desde que o melhor aqui para essa ponta vendedora seria a primeira hora de pregão, ou mesmo até essa última hora de pregão vindo aqui para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, isso aqui acontecendo, ou no próximo pregão isso aqui acontecendo, reforça um cenário um pouco maior, ou seja, de início de movimento de baixa no gráfico 60 minutos, melhorando o cenário para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, através de um gráfico de 10 minutos ou até mesmo um gráfico de 5 minutos, ali buscando topos descendentes seriam das alternativas, ou seja, topo para baixo da região de 82, topo descendente no gráfico de 10 minutos, para baixo ali de uma região de 82.800, seria algo interessante para se trabalhar aí na ponta vendedora a partir do próximo pregão. Para a ponta compradora, o ideal é que faça algo nesse sentido, gere aqui um movimento muito forte para cima, ou mesmo pare em cima dessa média móvel exponencial de 3 períodos e gere uma sinalização de alta aqui no dia 60. Isso apoiaria um pouco mais buscar alguma operação na ponta compradora rumo aos 84 mil pontos, que seria o ponto de desafio principal aqui pelo mini índice. Depois disso, vamos para o dólar. O dólar no pregão de hoje, vindo para testar a média móvel exponencial de 13 períodos, queda aqui na faixa de 0,96%, ainda pode ser alterado, está na última hora de pregão. Gráfico 60 minutos, pivô de baixo que já tinha sido gerado no pregão anterior, esticou mais para baixo e continuou aqui um cenário bem mais esticado para baixo. Esse movimento, quando eu falo esticado, é esse movimento inteiro. Proporcionou aqui, nessa penúltima hora de pregão, um fundo. Esse fundo apoia um pouco mais buscar a operação na ponta compradora, ficando atento ali em relação às médias na faixa ali dos 3.660, que é basicamente essa região aqui. Ó. Vou dar um zoom menos, vai ficar um pouco mais claro. Essa região aqui de fundos anteriores é uma região de resistência. Chegou aqui
No próximo pregão, nessa região, na casa ali dos 3.656 até os 3.660, bate aqui nesse patamar, não ganha força para cima e gera alguma sinalização para baixo no G60, no gráfico de 30 minutos, volta a ficar mais para um cenário de se buscar a operação na ponta vendedora. Mas enquanto se mantiver dentro dessa sinalização de fundo, sem perder aqui essa mínima, o cenário ficaria um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, lembrando de não exigir tanto do objetivo para cima, visto a região de resistência que acabei de citar. Abriu também forte para cima, passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de menor velocidade acima dessa região, também apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora. Depois disso, PETR4, pregão de hoje, ali apresentando aqui uma queda de 1,19%, ativo por enquanto, só vendo aqui, já saiu do leilão de fechamento, já encerrou aqui o pregão para Petro, então encerrou com queda de 1,19%, fechamento abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos com candle de indefinição. Para se buscar algum tipo de compra no ativo, nesse momento, colocando aqui, se colocar o Fibonacci desse ponto aqui para cá, a gente teria aqui a Petro no pregão de hoje invadindo uma região de 50 a 61,8% de retração em relação a esse movimento anterior, mas não gerou nenhum sinal ainda para cima. O primeiro sinal aqui para cima seria superar a máxima do pregão de hoje, é uma das alternativas se buscar uma compra de swing trade na ação. A outra, se permanecer abaixo da média móvel exponencial 13 períodos e gerar algum fechamento novamente acima dessa média, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou até um pouco mais para baixo também avaliaria a possibilidade de se comprar fundo ainda dentro, fundo ascendente, ou seja, dentro desse movimento aqui de subida em cima de Petro. Mas por enquanto, se olharmos para o G60, observando aqui no gráfico 60 minutos, bateu na média, as médias já cruzaram aqui para baixo, ou seja, tendência de baixo no G60, perda da mínima dessa última hora de pregão localizada em 24,37, reforça a chance na Petro de seguir aqui o movimento de baixa do gráfico diário e também a tendência de baixa no gráfico intraday. Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,25%. Nessa queda de 1,25%, trabalhando aqui, colocando a média no gráfico, o ativo fechando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, com essa queda de 1,25%. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de fechamento desse gap aqui, que está localizado próximo ao nível de suporte, que é na faixa ali dos R$ 51,40. Então, o ativo teria ainda espaço, seja no preço ou no tempo, em termos de correção, visto que pelo gráfico semanal vai, por enquanto, logicamente a gente está no segundo pregão da semana, mas por enquanto já vai dando um sinal de topo lá e consequentemente, uma chance de se ter uma correção desse último movimento de subida, um movimento de subida aqui composto por 7 semanas aí de forma positiva para a Vale 3. Para gerar algum sinal de alta a favor da tendência ainda de curto prazo, que é de alta, da tendência também de médio prazo, teria que voltar para cima da máxima do pregão de hoje. Mas eu confesso que se a gente contabilizar o último movimento de subida aqui de 6 pregões, a gente tem 4 corrigindo, o ideal é que tivesse mais alguns pregões aqui, pelo menos mais uns 2, para encaixar um pouco melhor, pelo menos aqui no tempo, essa correção aqui para buscar uma compra, tentando ali uma melhor relação risco-ganho na ação. HGTX3, alta de 12,15% no pregão de hoje. Eu recomendei compra nesse ativo justamente na superação da máxima do pregão anterior. Quando abriu o pregão aqui, fechando aqui os primeiros 15 minutos, já gerando um indício de pivô de alta no G60. Eu recomendei compra na superação dessa máxima, tentando pegar um movimento aqui de subida que viesse até próximo dessa média móvel exponencial aqui do prazo maior, que seria a de 13 períodos do gráfico diário, que terminou subindo aqui devido ao candle do pregão de hoje. Então, essa compra foi executada e atingiu o objetivo da nossa operação aqui no início do pregão, colocando até os dados aqui dessa operação, colocando aqui até os dados dessa entrada. Vou colocar aqui separadamente aqui os dados dessa operação. Então, essa operação gerou um ganho de 3,52% e isso proporcionou um crescimento de 0,56% do capital total. Então, foi uma operação aqui que trouxe um ganho interessante na HGTX3. Mas se a gente, é sempre aquela dor do mercado, né? Quando a gente olha aqui do ponto de objetivo, que é 17,37, para o ponto que ela ainda subiu, a gente teve aqui uma subida de mais 6%, ou seja, mais do que dobrou o ganho em cima dessa operação. Mas como é contra a tendência, não dá para se esperar tanto desses movimentos, apesar do cenário que estava bem afastado
em relação às médias, já tinha comentado isso na última videoanálise aqui de fechamento. O fato é que o ativo gera um forte candle de alta, traz uma primeira sinalização que pode vir a reverter a sua tendência de curto prazo. Nesse momento, para reverter a tendência, teria que romper essa região aqui de topo anterior, o ponto mais alto em 21,09. Mas o fato é que antes disso acontecer, olhando para o G60, que o movimento foi muito forte para cima, correções aqui se sustentando aqui em cima de uma média móvel de 13 períodos pode trazer novamente uma busca de operação na ponta compradora. Agora, compra aqui com stop aqui embaixo, pelo menos não se encaixa para a minha metodologia. A relação risco-ganho contra a tendência ainda mais não me agrada muito, ou seja, não se encaixa com minha metodologia esse tipo de entrada. Então teria que buscar alguma correção pelo G60 para entrar novamente numa compra em HGTX3. E destacando aqui essa região de fundo anterior, já está muito próxima dessa região aqui, na faixa dos R$19, ali 19,03, primeiro nível de antigo suporte, que tende a funcionar como resistência para a ação, 19,03 a 19,12. Então a diferença para cá, 10%, é a diferença para um nível de resistência na faixa de 3,3%, e aí sim para o topo anterior na faixa de 12,14%. Ou seja, para essa operação gerar 1 para 1 em termos de relação risco-ganho, ela teria que basicamente buscar o nível do topo anterior. Ela pode até fazer isso, mas quem sabe gera ali algum tipo de recuo no intraday, trazendo uma oportunidade nova de entrada e de compra, além da que a gente fez no pregão de hoje. EQTL3, ativo que também que eu recomendei a entrada. O ativo terminou o pregão aqui fechando com alta de 1,99%. Essa entrada foi da seguinte forma, olhando aqui para o G60, fechou a primeira hora de pregão gerando já um fundo, fechando acima da média móvel exponencial 3 períodos e basicamente em cima ali do topo anterior. Se superasse a máxima da primeira hora de pregão, foi meu ponto de entrada. Recomendação de compra na superação da máxima da primeira hora de pregão. Essa compra foi executada, não andou muito e terminou no leilão de fechamento puxando um pouco para baixo. Ela entrou no leilão de fechamento na faixa dos 62,58 e saiu 62,01. Então, basicamente, ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Se vier aqui perdendo essa região da média móvel exponencial de 13 períodos no próximo pregão, posso justamente encerrar, antecipar a saída. Nesse momento, o primeiro stop da operação estava aqui no gap. O segundo, que foi reposicionado, o stop foi reposicionado para baixo da mínima do dia, em R$ 61,33, um stop mais curto. Então, o que seria bom para a nossa posição é que o ativo faz um movimento aqui de 3 candles para cima, volta com 4 candles aqui em cima da média móvel exponencial de 3 períodos, que seria interessante para a nossa posição, algo semelhante a isso aqui que eu estou desenhando, que é superar a máxima dessa última hora de pregão, R$ 62,60. Isso traria a chance de um sinal de fundo ascendente no gráfico 60 minutos e a superação da máxima de hoje, 62,98, um pivô de alta no G60, aumentando a chance de buscar o objetivo que a gente traçou para a operação. Então, passando aqui os dados dessa entrada da EQTL3, entrada na EQTL3 de 62,27, com stop em R$ 61,06, que já foi alterado para R$ 61,33, objetivo em 64,09, arriscando ali 1,94% no tamanho do stop dessa operação e alocando 16% do capital total nessa operação. Lembrando, é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa, o que motivou a entrada, ativo ali com afastamento do preço em relação à média móvel exponencial de 13 períodos, 2 vezes a volatilidade em relação a essa média móvel exponencial de 13 períodos e trazendo essa chance de gerar um repique na ação depois de ter perdido toda essa região aqui de suporte. Gráfico semanal próximo de uma região também de suporte ali de fundos anteriores, além de já ter testado aqui também outra região aqui de fundo anterior. Der um zoom menos no gráfico diário, vai ficar um pouco mais claro isso. Mas enfim, vamos ver como é que vai se comportar o papel a partir do próximo pregão. Depois disso, vamos aqui para CEMIG 4. Destaque do pregão de hoje, alta de 5,16%, logicamente além da HGTX3, que foi um baita destaque em termos de alta. Ativo no pregão de hoje gera um fechamento acima de toda uma zona de resistência. Lembrando, ela já tentou fazer isso aqui. Ela abriu com gap de alta, foi superando todas as máximas anteriores, não conseguiu ganhar força em termos de fechamento, deixou uma sombra superior, volta tudo para baixo. A tendência bem difícil aqui de leitura nesse ponto. O candle de hoje traz a chance de retomada da tendência de alta da ação, mas para mim, entrada aqui nesse momento com stop aqui embaixo não encaixaria dentro do meu sistema. O que eu mais me interessaria no ativo, vou jogar até o gráfico de 60 minutos aqui desse lado, o que mais me interessaria é depois de todo esse movimento aqui de subida,
algum tipo de correção no preço ou no tempo aqui no gráfico de 60 minutos, se apoiando até preferencialmente em cima de uma média móvel exponencial de 13 períodos, que pode trazer uma nova oportunidade de compra na sequência. Não tem necessariamente testar essa média móvel exponencial de 13 períodos. Ela pode até passar um pouco aqui mais para cima, mas o que mais vai chamar a minha atenção, se encaixar mais com a minha metodologia em termos de compra, é avaliar o próximo movimento de recuo do preço da CEMIG 4, que ela se mantenha preferencialmente, voltando para o gráfico diário, acima de uma região aqui de número redondo de R$ 8,00. E seria mais relevante gerar sinal de alta no intraday ou mesmo no gráfico diário, depois de alguns pregões aqui, gerar sinalização de alta acima da região dos R$ 8,00 em cima de CEMIG 4. Ativo, se conseguir romper 8,25, gera um pivô de alta no gráfico semanal e aí sim começa a limpar a sua tendência aqui em termos de cenário mais apropriado para a ponta compradora. Observe que para trás no gráfico semanal em cima de CEMIG, como essa região é relevante para ela, uma região ali na casa de R$ 8,25 até o máximo aqui na faixa de R$ 8,45. Então é uma região bem relevante de resistência, que é o próximo desafio desse papel após esse forte candle de alta. Reio 3 no pregão de hoje também destaque bem positivo, alta de 7,04%. Ativo consegue gerar um fundo depois de ter mudado a sua tendência aqui até para baixo, com um topo duplo no gráfico diário, que já tinha atingido seu objetivo, tinha perdido esse fundo anterior, mas o papel consegue basicamente devolver uma queda em torno de 8 pregões. Isso mesmo, aqui em torno de 8 pregões, ela consegue devolver em 2 pregões tudo que tinha caído. Só que fica daquela forma, a relação risco-ganho aqui desse ativo não se encaixa muito para mim para uma entrada. Não é que não se encaixa para mim, que não pode se encaixar para você. Mas dentro da minha metodologia eu gosto de uma relação risco-ganho mais interessante. E aí dentro do que eu comentei na CEMIG 4 seria algo semelhante. Avaliar algum tipo de recuo do preço, seja por exemplo no próximo pregão inteiro, ser um candle ali de baixa ou mesmo um candle de indefinição, que seria visto um pouco mais um candle de correção. E dependendo do que fizer aí para cima, seja aqui pelo G60 ou mesmo pelo gráfico diário, é que me interessaria mais de alocar risco em cima desse papel. Bradesco. Os bancos deram uma recuperada no pregão de hoje. Bradesco está ainda dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e testando a região de fundo anterior que funciona como resistência. Se jogar aqui em relação às médias, a gente pode ver que as médias já estão alinhadas para baixo, já estão, que eu digo, alinhadas para baixo, de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, e isso traz um cenário mais baixista para o papel. Testou aqui a média, gerou mais um movimento para baixo. Ativo novamente tem não só essa região aqui do fundo anterior em 32,15, como também a média móvel exponencial 3 períodos na faixa dos 32 e 34, valor que vai sendo alterado aí gradativamente. Para que a BBDC4 altere a sua tendência, pelo menos mude a tendência de baixa para uma tendência indefinida, ela teria que vir aqui para cima da região dos 33,74 no primeiro momento. Inclusive, pelo gráfico semanal, se olharmos aqui no gráfico semanal, se esse papel que testa no momento uma média de maior periodicidade que a do gráfico mensal, volta aqui para cima e fecha uma semana, seja essa, ou a próxima semana fecha aqui para cima dos 33,43 a 33,74, que é justamente esse valor aqui, se ela fizer algo ou nesse candle aqui, assim, porque a gente ainda faltam 3 pregões para terminar a semana, se ela fizer isso, ou na próxima semana algo nesse sentido, é uma das possibilidades de buscar uma compra ali de position trade em cima da BBDC4. Então, ativo para a gente monitorar ali pensando num prazo maior. E aqui no gráfico diário, por enquanto, não se encaixa a entrada para mim em termos de compra, de swing trade. Dependendo do que ela fizer aqui em cima dessa região de média, pode vir até um pouco para cima, mas dependendo desse movimento, da forma que esse movimento acontecer aqui para cima, se não ganhar muita força, como está dentro de uma tendência de baixo no gráfico diário, o que mais me interessaria fazer é buscar operação na ponta vendedora de swing trade, seja em BBDC4, ITUB4 ou outros ativos aí do setor financeiro. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.